Bom dia, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula, né? Que é a correção dos exercícios que eu passei para vocês na quinta-feira passada. Perdão, na terça-feira passada, na aula passada, né? Só que antes eu vou falar da novidade aqui do Meet, que agora embaixo você tem o levante a mão, né? Em qualquer momento que você clicar ali, na mesma barra que tem o microfone, o telefonezinho, a câmera, tem o levante a mão do lado direito. E aí vocês podem levantar a qualquer momento que eu interrompo, que eu estou explicando, para que vocês possam falar e fazer a pergunta de vocês, ok? Então vamos aí nossa correção, né? Aí foi os exercícios da última aula, de que vocês fizessem, e aí agora vamos fazer a correção. Então, questão 1. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato da parábola de acordo com a seguinte função: y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida. Lembra que eu falei que a altura, a máxima de uma parábola, a parábola é para baixo, então ela tem ponto máximo, né? Está sempre associada à ordenada do vértice da parábola, ou seja, o YV. Então, toda vez que pedir alguma coisa relacionada à altura, a gente vai estar lidando com o YV da parábola. E lembrando que o YV é menos delta sobre 4A. Então, vamos lá. Vamos fazer aí, né? A gente começa com a fórmula, tá? Com a fórmula, né? Y, vou tirar esse itálico, tá? O Y da parábola. Deixa eu só botar aqui. Então, YV, né, que é o Y da parábola, vou botar esse Y maiúsculo, tá? O Y maiúsculo, e vou botar de caneta vermelha. É a versão, né? Vou botar maiúsculo. YV. Aí eu aqui o sobrescrito. Vou ficar bem bonitinho. YV. Em itálico, vou tirar o itálico. YV igual fração menos delta, essa é a fórmula, né? Menos delta sobre 4A. 4A. Né? 4A. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, aí depois a gente vai voltar para cá, tá? Vou botar aqui já a fração. O que a gente vai calcular do lado? Vamos fazer aqui, a gente vai calcular o delta. Vamos calcular o delta. Então, vou pegar ele aqui, ó. E aí, a gente vai calcular primeiro, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só dar um enter aqui. Quem é A? A é o coeficiente do termo x2, né? Então, A é igual, vou tirar o mais, A é igual a menos 1, né? Menos x2, vírgula. B é o coeficiente do termo x, no caso ali 60, né? 60. E C é o termo dependente. C eu não tenho termo dependente, então é 0. Então, aí a gente agora vai calcular quem? O delta, né? Delta igual, vamos lá, o delta. Lembrem da fórmula. Não vou botar a fórmula que a gente já gravou. É B ao quadrado menos 4AC, né? Então, B, 60 ao quadrado menos 4. Aí vamos botar o sinal de vezes, né? 4AC. 4 vezes A, negativo, entre parênteses, menos 1. Vezes C, negativo, é 0. Como a gente quer o valor de delta, a gente não vai precisar fazer para o lado, porque a gente não está resolvendo uma equação do segundo grau. Tá? Vamos colocando para o lado, na horizontal. Não vamos resolver na vertical. Então, primeiro 60 elevado ao quadrado. 6 vezes 6, 36, e dobra a quantidade de 0. 36, tem um 0, dobra. Aí, ó, menos vezes menos, mais. Então, mais 4 vezes 1, 4, né?
4 vezes 1, 4 vezes 0, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0, porque todo número de 4 por 0 é 0. Igual a 3.600 mais 0 dá 3.600. Agora vamos lá para o nosso YV, que é a altura máxima que ele quer. Então, menos da forma delta, que deu 3.600, né? Sobre 4 vezes, botar o sinalzinho de vezes, 4A. Lembra, quando eu for substituir, eu tenho que colocar o sinal de vezes, né? Vezes A. Como A é menos 1, A é menos 1. Negativo entre parênteses, né? Então, vai ficar igual a... Vamos fazer aquela continha de vezes denominador primeiro. Então, menos 3.600 dividido 4 vezes menos 1, menos 4. Então, número negativo em cima, número negativo embaixo. Vamos dividir aí. Menos dividido por menos dá mais. Aí, 3.600 dividido por 4. Vamos dividir o 36, aí a gente acrescenta aqueles dois zeros, né? Então, 36 dividido para 4 dá 9. E eu acrescento 2 zeros, 900. Aqui não dá, né? Mas a gente sabe que a gente está lidando de altura, avião decolando 900 quilômetros, né? 900 quilômetros aí é a altura atingida, a altura máxima atingida por esse camarada aí, esse avião, né? Ele não fala aqui, né, a unidade, mas já sabe que é 900 quilômetros, porque a gente está lidando numa altura que um avião pode subir, 900 metros, né? Muito pouco. Aí ele vai bater no solo. Tá? Então, aí, número 1. Questão 2. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela função C de x igual a x2 menos 80x mais 3.000, considerando que o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas. Determina a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Gente, toda vez que ele fala em máximo e mínimo, está falando das coordenadas do ponto máximo e do ponto mínimo. Então, ele quer saber o custo da quantidade do x mínimo, ou seja, do xv. Vamos lembrar aí, vamos botar a fórmula, né, do xv. Então, ele só quer o xv. Vou subir aqui. Vamos descer, senão vai ficar muito embolado. Então, vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Lembrem da fórmula do xv? xv menos b sobre 2a. Então, a gente vai achar a quantidade de peças, porque xv é a quantidade de peças mínima do ponto mínimo, né? Então, a gente vai achar esse xv. E para calcular o custo, a gente vai substituir na equação no lugar do x. Certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui um sobrescrito, igual eu botei YV, vou botar XV também em maiúsculo, tá? V, XV. Vou botar em vermelho, né? Para correção, pode fazer em vermelho. XV, vou tirar o itálico também, pronto. XV igual, lembrem da fórmula, menos B, menos agora, sobre 2 vezes A. 2A. Né? Menos B sobre 2A. Vou tirar o itálico aqui também. Então, vamos lá. Lembrando, eu não vou botar aqui quem é A, quem é B, quem é C. Você já sabe que A é o termo para acompanhar x2, né? B é o termo para acompanhar x e C é o termo dependente. Então, vamos lá. Menos B. Menos da fórmula. B. Negativo, ó, menos 80x. Menos 80, negativo entre parênteses, né? Menos 80 sobre 2A. Então, vou botar 2. Lembra quando eu for substituir o coeficiente pelo número na fórmula, tem que botar o sinal de vezes, né? Vezes A. A é o x2. 1x2. 1. Então, eliminar aquele parênteses lá, né? Depois a gente divide direto. Vamos fazer essa continha de vezes. Eliminar o parênteses. Eliminar parênteses, regra básica, menos com menos mais. E 2 vezes 1, 2. Né? 80 dividido por 2, 40. Então, a quantidade que ele produziu foi 40. 40 unidades. Vou botar aqui unidades. É? Mínima. Para ele ter o custo mínimo, tem que fazer 40 unidades. Então, agora eu vou na fórmula C de x, ó, e vou substituir, no lugar do x, eu vou botar 40.
certo? Então, vamos lá. C, aí está entre parênteses o x, vou botar 40, C de 40, igual a x elevado a 2, não deu 40? Então, 40 elevado a 2, menos 80x, então, menos 80, então, entre 80 e o x tem o sinal de vezes, tá? Vou botar o vezes 40, que é o x, quantidade mínima, mais 3.000, mais 3.000. Então, para fazer zero peça, já tem 3.000 já, de custo zero, né? Já está no prejuízo. Então, como é que eu faço um elevado? A mesma coisa, né? Eu elevo 4 e dobro zero, né? 4 vezes 4, 16, e dobro a quantidade de zero, 2 zeros. Ok? Menos. Aqui eu multiplico o número e repito os zeros. 8 vezes 4, 32. E 0 do 80 e 0 do 40. 3.200. 80 vezes 40, 3.200. Mais 3.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os positivos e tirar o negativo. Tá? Então, 1.600 mais 3.000 vai dar 4.600. 4.600. Vou tirar 3.200. Vai dar 1.400. 1.400. Como é custo? R$ 1.400. Vou botar o 00 aí. Centavo aí, porque a gente está falando em valor, né? Custo mínimo. Então, R$ 1.400. Oi, filho. Já começou a dever? A gente acabar junto? Então, R$ 1.400. Beleza? Vamos aí para a nossa questão 3. Opa, não sei. Deixa eu subir aqui isso aqui. Cresceu? Pronto. Questão 3. Acho que é a nossa última. Tem mais duas aí para a gente brincar. Então, após várias experiências no laboratório, observou-se que a concentração de um certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função para a pele pondoso. Né? Y igual a 12x menos 2x2, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo. Então, estou falando de máximo e mínimo. Né? Então, o tempo, x é o tempo. Então, a gente está falando, já que é de ponto mínimo, ponto máximo ou mínimo, a gente está falando do xv, yv. Como ele quer o tempo, ele quer o xv. Né? Então, vamos lá. Vamos botar aí. Fórmula. Né? Botar fórmula, que é sempre bom botar fórmula. Então, x V, botar de vermelho, porque é correção. Tirar o itálico. Igual, né? Vamos à fórmula. Menos B, né? Menos B. Lembrando que eu não vou botar de novo quem é A, quem é B, quem é C, que a gente já está cacareco de saber, sobre 2A. Certo? Então, vamos lá. Igual. Menos da fórmula. B é o termo que acompanha X. Cuidado que aqui está na ordem invertida, tá? Então, é 12. Sobre 2A. Então, 2, aí bota sinal de vezes, porque eu estou substituindo a letra, o coeficiente, então tem que sempre botar o sinal de vezes. Se não tem nenhum sinal entre número e uma letra, é o vezes. O A, que é um termo, é o coeficiente do termo x2, ó, menos 2x2, então é menos 2. Negativo entre parênteses, tá? Vai ser igual a... Então, vamos lá, fração, menos 2, vou fazer o vezes de baixo, então vou repetir em cima, não tem parênteses, repete ele todo. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Agora, eu vou dividir, eu tenho um número negativo embaixo e em cima, eu tenho que fazer a regra do sinal, menos dividido por menos dá mais, né? E 12 dividido para 4, 3. 3 o quê? 3 horas, né? 3 horas. O tempo decorrido em horas, né? Então, 3 horas aí para esse antibiótico fazer efeito no organismo da pessoa. Certo? E a questão 4, ó, de acordo com os conceitos administrativos, né, o lucro de uma empresa é dado pela expressão lucro é igual a R, que é a receita, é quanto ele vende, menos C, que é o custo, que é quanto ele gasta para produzir aquela receita ali. Então, uma indústria de peça automotiva produziu X unidade e verificou que o custo é dado na expressão que está ali,
e a receita é dada naquela expressão que está lá, R de X. Com base, determine o número de peças produzidas para que o lucro seja máximo. Né? Então, já está vendo que a gente está falando de ponto máximo e mínimo, e o lucro é representado pelo X. Né? X é a quantidade de peças produzidas. Então, a gente está falando do nosso famoso XV. Né? XV. Vou pegar aqui a forma que eu vou copiar. Né? Então, ele quer. Quem vai ser Então, eu vou ter que achar o custo, né? E substituir lá na receita. Vou achar o custo máximo, né? E a receita aí. E vou subtrair o custo pela receita, né? Então, uma indústria... Então, vamos achar primeiro a quantidade de peças produzidas, que é o XV. Aí a gente vai substituir lá no C de X para saber quanto se gastou para produzir essas peças. E no R de X, quanto eu recebi nessas peças que eu produzi. Certo? Então, vamos lá. XV, vou botar aqui para o cantinho. É menos B sobre 2A, certo? Opa. Igual. Então, essa é a forma. O que a gente vai fazer? A gente vai, agora, vamos achar a quantidade de peças. Né? No custo e depois a quantidade de peças lá na receita. E aí a gente vai calcular, tanto num quanto no outro. A gente vai ter que fazer essas continhas básicas aí, né? Então, vamos achar aí a quantidade de peças no custo, para o custo. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Se a receita é menos despesa, a gente poderia achar a fórmula direto. E aí, dentro dessa fórmula, a gente... o lucro, opa, maiúsculo e vermelho, né? O lucro é a receita menos o custo, certo? Quem é a receita? 600 menos X2. 6.000 X. Oi? X elevado a 2. Oi, filho, agora eu não posso. O papai está fazendo a aula aqui, filho. Pede a mamãe. Menos o custo. Como eu tenho dois termos, vou ter que colocar entre parênteses. O custo é X2 menos 2.000. Então, vai ficar X2 menos 2.000X. Tá? Aí eu vou achar uma fórmula e aí eu vou achar a minha quantidade. Vamos pegar esse sinalzinho de menos aqui, que é sinalzinho de menos aqui. Isso aqui é tracinho, não é sinal de menos. Beleza? Tá aqui. Aí eu vou achar a fórmula, né, do lucro. E aí, em cima do lucro, eu vou achar a quantidade de peças mínimas, tá? E vou fazer minha conta. Então, vou eliminar esse parênteses, sinal negativo na frente do parênteses, eu troco o sinal dos termos de dentro do parênteses, então vai ficar 6.000x menos x2. Aí, dentro do parênteses, x2 aqui é positivo, aí vai ficar negativo, menos x2, né? E o menos 2.000x é positivo, é negativo, vai ficar positivo, mais 2.000x. Igual. Agora vamos reduzir os termos semelhantes. Primeiro começando pelo x2, esse mesmo sinal repete sinal e soma, né? Menos 2x2, tá? E aqui, sinal mesmo 6.000x mais 2.000x mais 8.000x. 8.000x. Eu vou dar uma diminuída aqui, né, pessoal? Só para ficar na mesma linha. Diminuir para 3. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora a quantidade de peças, né, que eu preciso produzir. Quantidade de peças do lucro, meu XV. E a mesma coisa que eu fiz aqui lá na outra anterior, eu vou fazer nessa daqui. Tá? Igual. Mas em cima dessa equação aqui, né? Ó, menos B, menos da fórmula. B é o termo que acompanha o X, 8.000, sobre 2A. 2, opa, vermelho. 2
vezes A. Então, vou botar um sinalzinho de vezes. A é o tempo que acompanha o x2 menos 2. Então, entre parênteses negativo. Tá? Então, vamos ficar aí como? Fração. Menos 8.000, não tem parênteses para repetir ele. Sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Aí eu estou dividindo o mesmo sinal, né? O sinal é divisão, né? Negativo em cima, negativo embaixo, tem que fazer a regra do sinal, menos dividido por menos dá mais. 8.000 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2.000. Então, o lucro dele foi de R$2.000. Como a gente está fazendo dinheiro, né? O lucro máximo dele aí é de R$2.000, de acordo com essas fórmulas, tá? Então, é isso. Essa aí foi o nosso. Esses foram os. Deixa eu ver se tem mais. Não, não tem, né? Então, essa aí foi a correção devido à aula passada. Tá? Façam aí a correção, não deixa dever sem fazer. Tá bom, pessoal? Então, amanhã teremos mais uma continuidade nessa nossa matéria aí sobre função quadrática, né? Já está chegando no final aí todo o conteúdo da função quadrática. E aí, semana que vem, provavelmente, a gente começa um novo conteúdo, tá? Então tá, pessoal. Tchau e até amanhã.